Você já enfrentou alguém que parecia invencível, alguém superior em todos os sentidos. Você olhou para essa pessoa e pensou, não tenho chance. Isso acontece todos os dias. No trabalho, nos negócios, nos relacionamentos. Você vê alguém mais preparado, mais experiente, mais forte, e sua mente já declara a derrota antes mesmo da batalha começar. Miyamoto Musashi enfrentou exatamente isso. Mas o homem à sua frente não era apenas mais forte, era considerado o melhor espadachim de todo o Japão, invencível, imbatível, uma lenda viva que nunca havia perdido um único duelo, e Musashi precisava vencê-lo ou morrer tentando. Este vídeo vai te mostrar como Musashi derrotou o impossível, mas mais importante, vai te ensinar os princípios que ele usou para vencer um oponente. Superior, princípios que você pode usar hoje contra seus próprios gigantes. Fique até o final, porque a estratégia que Musashi usou vai mudar completamente sua forma de enfrentar adversários mais fortes. O ano era 1612. O Japão vivia seus últimos suspiros da era dos samurais. As guerras estavam terminando, mas os duelos de morte ainda definiam reputações e legados neste cenário. Um nome ecoava por todo o império com reverência e medo: Sasaki Kojiro. Kojiro não era um espadachim comum, ele era um prodígio, uma força da natureza, com uma lâmina nas mãos aos 17 anos. Ele já havia desenvolvido sua técnica única Utsubame Gaeshiu, retorno da andorinha, um movimento considerado impossível de executar, impossível de defender. A técnica funcionava assim: Kojiro atacava com um corte descendente em velocidade máxima, mas no último instante, ele revertia a lâmina em um ângulo impossível, criando um segundo corte ascendente na mesma fração de segundo. Era como se sua espada atacasse de duas direções, simultaneamente. Ninguém nunca havia bloqueado isso. Ninguém nunca havia sobrevivido a isso. Mas a arma de Kojiro era ainda mais letal que sua técnica. Ele empunhava Monoshoshizao, a secadora de roupas, uma nodashi, espada longa japonesa que media 1,05 m, 30 centímetros a mais que uma katana tradicional. Essa diferença de alcance era devastadora em combate. Kojiro podia cortar você antes mesmo de você chegar perto dele. Imagine enfrentar alguém assim. Você precisa entrar no alcance dele para atacar, mas quando você entra já está morto. O retorno da andorinha já te cortou de dois ângulos antes de você processar o movimento. Essa era a realidade de lutar contra Sasaki Kojiro. Aos 25 anos, Kojiro já havia matado dezenas de homens em duelos. Sua reputação crescia a cada corpo que caía. Mestres de espada evitavam seu nome, daimyos, senhores feudais, o contratavam para ensinar seus samurais. Escolas inteiras de esgrima fechavam as portas quando Kojiro chegava à cidade. Ele não era apenas tecnicamente superior, ele era psicologicamente dominante. Quando você ficava diante de Kojiro, você já sabia que estava morto. Todo mundo sabia, ele sabia, e isso te destruía antes da lâmina tocar sua carne. O clã Hosokawa, uma das famílias mais poderosas do Japão, nomeou Kojiro como seu instrutor oficial de armas, um título de prestígio imenso. Kojiro tinha tudo: reconhecimento, riqueza, status e, principalmente, uma reputação imaculada de invencibilidade. 61 duelos, 61 vitórias, 61 homens mortos. Então apareceu Miyamoto Musashi, aos 29 anos. Musashi também tinha uma reputação formidável. Ele havia vencido seu primeiro duelo aos 13 anos, matando um samurai adulto. Desde então, havia derrotado todos que cruzaram seu caminho. Mas Musashi não tinha o refinamento de Kojiro. Não tinha o status. Não tinha a técnica perfeita. Musashi era bruto, prático, eficiente. Ele não seguia escolas tradicionais. Criava suas próprias regras. Lutava com duas espadas quando todos usavam uma. Atacava de formas que mestres consideravam desrespeitosas, mas vencia. Sempre vencia. Quando Musashi desafiou Kojiro,
Todo o Japão prestou atenção. Era o selvagem contra o mestre, o renegado contra a perfeição técnica, o improvável contra o invencível. As apostas eram unânimes. Kojiro mataria Musashi em menos de 10 segundos. O duelo foi marcado para a ilha de Funajima, uma pequena ilha deserta, onde os dois guerreiros se enfrentariam sem interferências do clã. Hosokawa organizou tudo. Queriam ver seu campeão destruir mais um desafiante. A data foi definida. Às 8 da manhã do 13º dia do 4º mês. Kojiro chegou no horário exato. Às 8 em ponto, ele pisou na areia da ilha vestindo a armadura cerimonial, carregando a Monoshoshizao, acompanhado por oficiais do clã Hosokawa, juízes e testemunhas. Ele estava pronto, confiante, radiante. Musashi não apareceu. 8 ikangues, nada. 8h30, nada novo. Da manhã. Musashi ainda não havia chegado. Kojiro começou a andar pela praia, sua irritação crescendo a cada minuto. O sol subia no céu, o calor aumentava. Ele esperava sob o sol escaldante. 9h30, 10 horas, Kojiro estava furioso. Isso era uma ofensa, um desrespeito. Ele gritava para o mar, exigindo que Musashi aparecesse. As testemunhas cochichavam. Alguns achavam que Musashi havia fugido, com medo do lendário Kojiro. Mas Musashi não estava com medo. Musashi estava executando seu plano. Ele sabia que não podia vencer Kojiro em técnica pura. A Monoshoshizao tinha alcance superior. O retorno da andorinha era indefensável. Então Musashi decidiu vencer antes da luta começar. Às 10h30 da manhã, 3 horas atrasado, o barco de Musashi finalmente apareceu no horizonte. Kojiro viu a pequena embarcação se aproximando devagar. Muito devagar. Sua raiva estava no limite. 3 horas esperando como um idiota sob o sol. Quando Musashi finalmente desceu do barco, Kojiro explodiu. Musashi pisou na areia completamente relaxado, sem armadura, apenas seu kimono simples, sem katana na cintura, carregando apenas um pedaço de madeira. Um remo que ele havia esculpido durante a viagem. Kojiro olhou para aquilo e sentiu o insulto se somar à raiva. Este vagabundo, pensou Kojiro, este desgraçado, me faz esperar 3 horas e aparece com um pedaço de pau. Kojiro sacou a Monoshoshizao with violência. A lâmina cantou no ar. Ele jogou a bainha na areia com desprezo. Você já está morto, gritou. Kajiro Dia está morto. Musashi olhou para a bainha caída na areia e disse com calma: você acabou de perder. Um homem que joga fora sua bainha não espera sobreviver para usá-la novamente. Você já se entregou à morte. Essa frase detonou algo em Kojiro. Toda a raiva acumulada, toda a frustração de esperar, todo o orgulho ferido. Ele atacou com tudo. O retorno da andorinha veio com velocidade impossível. O corte descendente transformando-se no corte ascendente no mesmo movimento. A técnica que nunca havia falhado. Mas Musashi não estava onde Kojiro esperava. Musashi havia calculado cada passo, cada ângulo, cada milímetro. Ele entrou pela lateral, usando o comprimento do remo de madeira. A Monoshoshizao cortou apenas ar. E o Boken, a espada de madeira de Musashi, esmagou o crânio de Kojiro com força devastadora. Sasaki Kajiro, o invencível, o homem que havia matado 61 adversários, caiu morto na areia, vencido por um pedaço de pau nas mãos de um Ronin. Musashi não esperou. Ele voltou para o barco e partiu imediatamente. Sabia que os seguidores de Kojiro tentariam vingança. Como isso aconteceu? Como Musashi venceu o invencível? A resposta não está na técnica, está na estratégia. Musashi entendeu 3 coisas fundamentais sobre enfrentar oponentes superiores. Primeiro, quando você não pode vencer no campo de batalha do inimigo, você muda o campo de batalha. Velocidade e alcance. Então Musashi não lutou técnica contra técnica. Ele lutou psicologia contra técnica. Transformou o duelo
em uma guerra mental. Esperar 3 horas sob o sol não foi acidente, não foi covardia, foi cálculo frio. Cada minuto que passava Kojiro perdia compostura, perdia centro, perdia o controle que fazia dele letal quando o duelo finalmente começou. Kojiro já estava derrotado mentalmente. Segundo, armas superiores significam nada se você não controla suas emoções. Zhao era objetivamente melhor que um pedaço de madeira, mas Kojiro estava tão consumido pela raiva que sua arma superior se tornou irrelevante. Ele atacou com ódio, não com precisão, com ego, não com estratégia. Terceiro, vitória pertence a quem aceita lutar sujo. Musashi não tinha honra samurai tradicional naquele momento. Ele tinha objetivo: vencer. Se isso significava fazer o oponente esperar, ele esperava. Se isso significava usar um remo em vez de uma espada, ele usava o remo. Hoje você enfrenta seus próprios Kojiros. Talvez seja um chefe mais experiente, um concorrente com mais recursos, um oponente com mais talento natural. Você olha para eles e pensa: não tenho chance. Estão aprendendo errado. Vencer oponentes superiores nunca foi sobre ter mais habilidade. É sobre usar a habilidade que você tem de formas que eles não esperam. É sobre atacar não onde eles são fortes, mas onde eles são arrogantes, onde eles são emocionais, onde eles são previsíveis. Kojiro era invencível tecnicamente, mas Musashi venceu porque entendeu que todo invencível tem um ponto fraco, e o ponto fraco de Kojiro não estava na sua técnica, estava no seu ego, na sua necessidade de provar superioridade, na sua incapacidade de controlar raiva. Musashi escreveu depois no livro dos 5 Anéis: conheça seu inimigo melhor que ele. Se conhece, encontre não onde ele é forte, mas onde ele pensa que é forte. Essa é a diferença. Força real versus confiança. Cega em força. Você quer vencer alguém mais forte que você? Então pare de tentar ser mais forte. Você nunca vai superar 10 anos de experiência deles em 10 dias. Mas você pode usar esses 10 dias para estudar como eles pensam, como eles reagem, onde o ego deles te dá abertura. Musashi não tentou desenvolver o retorno da andorinha. Isso seria impossível. Ele criou a situação onde o retorno da andorinha se tornava inútil. Porque Kojiro estava tão descontrolado que executou mal, tão furioso que telegrafou o movimento, tão cego de raiva que não viu o Boken vindo. A próxima vez que você enfrentar alguém superior, lembre-se, eles esperam que você lute no campo deles, com as regras deles, usando as armas deles. Não faça isso. Mude o jogo-ataque onde eles não estão preparados. Use o que eles consideram fraqueza como sua força. Kojiro morreu porque subestimou o pedaço de pau. Subestimou o homem que chegou atrasado. Subestimou tudo que não se encaixava na sua visão de como duelos deveriam ser. Essa subestimação custou sua vida. Miyamoto Musashi derrotou o invencível Kojiro, não sendo o melhor espadachim, mas sendo o melhor estrategista. Não tendo técnica superior, mas tendo controle superior. Não lutando mais forte, mas lutando mais inteligente. E quando a poeira baixou na ilha de Funajima, apenas um homem voltou vivo. A pergunta não é se você consegue vencer oponentes mais fortes. A pergunta é: você está disposto a lutar do jeito necessário para vencer? Ou vai insistir em lutar do jeito honroso e perder Musashi? Escolheu vencer Kojiro. Escolheu a honra, apenas um deles sobreviveu para contar a história.